tu que mantens os olhos fixos no chão? Confessas ou negas do que está sendo acusadas? Confesso. Confesso o que fiz. Confesso claramente. Pois fala, por tua vez. Fala sem demora. Sabias que por uma proclamação eu havia proibido o que fizestes? Sabia. Por acaso poderia ignorar se era poder público? E mesmo assim, resolveu desobedecer a tal determinação? Sim, porque não foi Júpiter que a promulgou. E a justiça, a deusa que habita entre as divindades do subterrâneo, jamais estabeleceu tal decreto. Tem mais alguma coisa a falar? Teu édito não tem tanta força assim para conferir a um mortal que desobedeça às leis divinas. Eles não são de ontem e nem de hoje. São eternos. E ninguém sabe desde quando vigoram. Eu, que não temo homem algum, jamais poderia violar tais leis sem que me viessem os deuses a me punir. Que eu vou morrer, eu bem sei. E morreria mesmo sem a tua proclamação. E devo dizer, quem, como eu, vive no meio de lutuosas desgraças, quer perde com a morte. Pior seria se eu admitisse que o meu irmão, filho de minha mãe, jazesse sem sepultura. O que tu achas? Com seu caráter indomável, essa jovem revela a descendência de seu pai, igualmente inflexível. Ela não se deixará dominar pela desgraça. Ficou sabendo, pois, que os espíritos mais rígidos são precisamente aqueles que se deixam abater. O ferro, tão duro quando aquecido, vem a ser o metal que mais facilmente pode se vergar ou romper. Tenho visto cavalos fogosos que com um simples freio subjugam. Não convém exibir espírito altaneiro quando se está à mercê de ontem. Esta jovem agiu temerariamente desobedecendo as leis em vigor. E para piorar com uma segunda ofensa à primeira, se gloriou do ato que fizera. Eu não seria mais homem, e ela que assumiria meu lugar, se tal atitude ficasse impune. Mas sendo ela filha de minha irmã, e portanto mais vinculada a mim que o próprio Júpiter de meu lar, ela e a irmã não escaparão de sorte mais funesta, pois acuso a irmã de ter igualmente premeditado a morte do irmão. Onde ela está, eu a vi no palácio, desvairada, louca, porque um espírito, quando pretende agir com uma ação perversa, se deixa trair pela sua própria perturbação. Eis que ao vestíbulo do palácio se dirige Ismênia. Seu amor por sua irmã arranca-lhe profundas lágrimas. Uma nuvem carregada sobre seus olhos altera-lhe a fisionomia e inunda sua encantadora face. Ó tu, que caminha no palácio feito uma víbora que sugava meu sangue, vai confessar ou negar que de nada sabias do enterramento de teu irmão? Sou culpada. Se nela nisso consistir, partilhei do ato e quero partilhar da acusação. Mas a justiça não permitirá. Não tomarás parte naquilo que não fizeste. Meu sacrifício só bastará. Não te envergonhes da infelicidade em consistir que eu partilhei do ato.
ao perigos que correm. Tu escolhestes a vida e eu a morte. Não me julgues, irmã, indigna de morrer contigo, honrando os nossos mortos. Tu viverás. E eu não vou sentir menor inveja de ti se o conseguires. E como eu poderei viver, minha irmã, sem tua companhia? Pergunta ao Acreonte. Todos os teus cuidados não são para proveito de ti? E que posso eu tentar em teu benefício? Salvar a tua vida. Como sou infeliz, não poderei compartilhar da tua sina? Essas duas jovens enlouqueceram. Perderam a razão. Uma desde que nasceu, a outra agora há pouco. Mas não porque tenha esquecido o que me cumpria dizer-te. Tu, que acabaste seguindo a prática do mal, resolveu acompanhar os malvados na prática do mal. No entanto, se o crime existe, é de nós duplos. Ó rei, a mais sólida razão não resiste aos golpes da adversidade. Acho que você já deveria saber sobre isso. Foi o que tu pensastes quando resolveu acompanhar os malvados na prática do mal. Mas só sem minha irmã, como poderei eu viver? Não fala mais dela, é como se ela já não existisse. Ordenarás tu que pareça a noiva do teu filho? Ora, outros campos que ele possa cultivar? Mas não será isso o que ele jurara. Noivas perversas para o meu filho, eu as dispenso. Pobre Aemon, como teu pai te amesquinha. Tu me importunas com esse casamento. Será crível, ó rei, que te arranques ao teu próprio filho? Será o Hades que romperá esse noivado por mim. Parece-me então perfeitamente resolvido. Ela morrerá. Eis minha decisão. Escravos, levai-as para o palácio. Amarre-nas e não quero que essas mulheres mais andem em liberdade. Os mais corajosos temem quando a morte nos aparece. Bom, nós estamos fazendo cenas Obrigada. na N1 e na N2, então é um treinamento para que vocês também possam ver o que é que está funcionando agora e o que é que pode funcionar melhor quando vocês forem fazer a N2. Então, a primeira coisa é que me parece que teve um pouquinho aí de insegurança com o texto, não foi? Um pouco? Total. Né? Isso você vai, assim, não é qualquer texto, é uma tragédia grega, não é fácil de memorizar, não é? Mas assim, tem potencial, dá para perceber que vocês se sentem à vontade, vocês conseguiriam fazer mais coisas se o texto estivesse um pouco mais memorizado. Então eu acho que isso serve, inclusive já para tudo, mas pensando na próxima avaliação, que é vocês darem um pouco mais de tempo, um pouco mais de atenção a essa questão da memorização, tá? Também acho que vocês têm uma marcação de cena, que está super ok, só de vez em quando rolava um palco quente, principalmente entre os dois atores homens, assim, um caminhar meio inseguro, assim, no palco, sabe, assim? Que eu também acho que é uma coisa de ensaio. Vocês no ensaio resolveriam isso, tudo é uma questão de segurança. Eu sei que a rotina que vocês têm de disciplinas impede vocês de terem mais tempo para ensaiar, mas acho que isso já serve como feedback, ter um pouco mais de tempo para ensaiar, para poder resolver questões de memorizar texto e marcação de cena, tá? Mas ainda assim a cena tá aí, apareceu, ok, tranquilo. E também o exercício aqui não é para você julgar uma cena, ainda que eu estou dando esse feedback para vocês pensarem. Professor, a N2 a gente vai continuar fazendo esses mesmos textos? Não, vocês podem escolher outro texto, Ah, tá. mas acho que já serve para vocês irem amadurecendo o próximo trabalho. Outro grupo. Pode ser outro grupo, não precisa ser este grupo, pode ser esse grupo, mas pode ser outro grupo, mas vocês já vão pensando nisso, tá bom? Rapidinho, descrevam o assunto dessa cena, não precisa resumir a peça toda, só essa cena. O que é que acontece? A Antígona estava sendo julgada e a irmã dela, Ismênia, estava, pelo amor por ela, queria estar pegando ali a culpa, mesmo se ela não tivesse cometido tal ato ou não.
O Creonte tinha estabelecido uma lei que foi claramente desobedecida pela Antígona, porque ela não aceitou que a lei que ele promulgou tivesse acima, né, da importância de estar sepultando o irmão, mesmo que o irmão fosse o inimigo do Estado. Antônio, você fez que papel ali? Eu tinha uma cena que eu entrei com o Gorro, né? Na verdade tinha feito uma fala do coro. Só que, como era só a minha fala, eu pensei em trazer um pouco daquela imagem do oráculo, alguma coisa assim, uma coisa menos coro e mais mensageiro, assim, sabe? Porque não tinha volume de voz. É, exato. Então, e aí eu estava fazendo também o corifeu, né? Então fiz ali, tentei inclusive diferenciar um pouco o oráculo do corifeu ali, inclusive na forma de... Legal. E como é dizer um texto grego? Porra! Horrível. Puta que um texto pariu, professor. muito denso, é um texto muito denso, né? Nas palavras, as palavras ela tem uma densidade natural. Ao pronunciar você já sente uma densidade muito forte. Por isso ele requer um trabalho profundo para se internalizar essa mensagem que o texto passa. Ele é denso, como Ele é você diz, denso, ele é pesado. ele é pesado, então não é uma coisa que a gente decore e já faça aqui Nossa, ontem eu com facilidade. É muito denso, então a fala ela é muito densa, ela tem um tempo que a gente não conseguiu ainda encontrar de cada fala ele tem um tempo mais denso, mais dramático. E assim, mais forte. com relação a cada frase, os períodos, né? Tem, por exemplo, tem um período que fala assim, porque demoras, pois. Esse porque demoras, pois, ele é difícil de você, é uma frase desse tamanho, de você naturalizar, porque é uma frase muito quadrada e dura. Quando você joga esse pois, que tá lá no final, que é com exclamação, e joga ele pra frente, você faz, pois por que demoras? Fica outro negócio, tem outra fluidez, né? Você consegue falar ele com mais naturalidade. Né? É um Eu acho texto. que pequenas adaptações assim pode fazer, não tem problema de fazer não. Diga. Não, é porque o texto em si já é muito difícil, até porque não é da nossa oralidade, né, tá falando aquilo. Mas, no entanto, quando eu entrei no grupo do pessoal, tinha outra pessoa, e aí, no caso, eu só ficaria responsável ali pelo coro, então eu já estava com a fala, tudo ok. Só que aí, por problemas pessoais da pessoa, teve que se retirar do grupo. E eu, assim, com menos de 3 dias, tive que pegar o Mismênia, que não sei quantas falas, e oh meu Deus, que loucura! Entendeu? Fez muito bem. Do coro para a Ismênia é um grande salto. Muito salvo. Sim, fez muito bem. Sim. Eu acho que, então, eu fiz aquelas observações, mas eu acho que foi uma boa cena, vocês... Porque tem sempre o risco de uma tragédia grega ser feita de uma maneira muito... Vocês optaram por uma coisa meio clean, assim. Uma coisa assim, muito clean e tal. Isso antigo não acho que estava fluida. O próprio Creonte, você teve essas questões de memorização, mas quando você estava seguro para dar a fala, acho que você estava bem no personagem Creonte. Entende? É só porque, assim, teatro grego acho que exige uma atenção dobrada. Exige uma atenção dobrada em relação a outros tipos de teatro. O texto, por ser muito pesado, ele exige muito da mente, do corpo da gente. E, assim, com relação a Antígona, eu me apaixonei por ela, gente. Ela é apaixonante, a Antígona, porque ela é uma mulher que ela sabe quem ela é, tá entendendo? Ela sabe se impor, e não é porque ele é um rei que ele vai ficar por cima dela, não, porque ela também é da realeza. Eu tô aqui, tete a tete contigo, ó. Tu é o rei, mas eu sou princesa, Mesmo meu quando pai você era é presa, rei. você não baixa a cabeça. Ela tem uma altivez que, assim, eu achei ela incrível. Ela é incrível, maravilhosa. A Antígona é considerada uma das grandes heroínas da história do teatro. Eu me apaixonei por ela. Maravilha, obrigado, gente.